Vamos lá então, de volta com mais um dia do cronista esportivo e hoje com uma homenagem póstuma ao nosso grande e querido Renan Rocha, que faleceu nesse último domingo, né? O Renan Rocha, que foi um dos convidados aqui do nosso dia do cronista esportivo, né? E fica aí a saudade, fica as lembranças, né? A gente fica muito triste, a imprensa ficou triste. E uma das histórias que eu tenho para contar do Renan Rocha foi que ele, na época da Rádio Sociedade, né, da equipe de esportes, eu conheci o Renan Rocha pessoalmente, a primeira vez que eu fui no estúdio da Rádio Sociedade, quando eu participei de uma promoção. E o que fica muito marcado sempre é no esperando o futebol. E para não dizer, né, que eu tô contando mentiras, eu tenho provas aqui, que é o nosso queridíssimo Noel Tavares, que foi um dos entrevistados aqui a semana passada e vai falar um pouquinho do nosso Renan Rocha. Inclusive, sempre eu participava, né, do Esperando Futebol, eu sempre entrava com o Noel brincando, eu disse assim, olá, Noel Tavares, tudo bem? Né? Boa tarde, Noel. Há tempo, viu? Há tempo. Forte abraço, boa tarde, Leiliane, boa tarde a todos ligados na audiência. Um forte abraço, feliz ano novo ao nosso querido Arthur Neto, e que esse trabalho da Nova Visão continue firme e forte, porque vocês trabalham direito, vocês trabalham com personalidade, vocês trabalham com profissionalismo, e a comunicação precisa de pessoas que realmente queiram alguma coisa. Renan era uma pessoa que queria muito, que eu digo, que queria sempre o melhor, estava sempre em busca de fazer o melhor no dia a dia dele. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar de perto com o Renan, pude aprender muito com ele, pude trocar experiências com ele. E você, Leiliane, eu lembro quando você esteve na rádio, foi fazer uma visita, eu não sei exatamente se foi nessa do esporte, mas eu lembro que você esteve lá algumas vezes. Isso. E uma dessas eu lhe conheci também. Isso. E você tinha todo o acesso, na verdade tem, a equipe esportiva da Rádio Sociedade, a programação em geral. E eu lembro que você, por várias vezes, foi à rádio, conheceu os locutores e tal. E uma dessas pessoas que foi apresentada a você foi o nosso querido Renan Rocha, que nos deixou no domingo, no sábado. Renan Rocha vinha tentando se recuperar de um tumor no cérebro, fez cirurgia, teve acompanhamento médico o tempo todo. Ele estava agora trabalhando na Rádio Celso. Isso. E depois dessa cirurgia teve que ficar em casa um tempo. Eu não sei se ele já tinha 6 meses que foi diagnosticado esse problema de saúde. Acho que nessa parte de 6 meses ele ficou fora do microfone. Eu tenho muita aproximação com o colega dele de emissora, que é Matheus da Massa, narrador esportivo, que é muito grato pela oportunidade que esse Renan deu a ele para ser narrador de futebol. Matheus da Massa é simplesmente um cara muito, assim, muito amigo da família de Renan, conheceu ele através do rádio e fez essa parceria, essa amizade. Da Massa teve a oportunidade para narrar futebol, e nessa eles firmaram a amizade. Para você ter ideia, a Massa estava me dizendo hoje não, no domingo, assim, bem triste, chorando. E ele chegou no dia 22 de dezembro para 23, ele dormiu lá no hospital Aristides Maltês, acompanhando o Renan, que foi um pedido da esposa de Renan. Não tinha ninguém para ficar com ele por causa de outros afazeres, muita coisa, a dona Marli resolvendo muita coisa mesmo, porque uma carga que ela recebeu de uma hora para outra. Então, da Massa, quando foi conjecturado o nome dele para ir lá para ficar, ele, como amigo bem próximo de Renan, ele disse: eu vou sim. E passou a noite lá com o Renan, brincou com o Renan, deu risada, disse a Renan, isso no dia 22, Renan, olha, você vai se recuperar, fique tranquilo, porque você vai passear no meu carro. Eu vou te levar para passear, a gente vai trabalhar no meu carro, você
vai se recuperando aos poucos, eu vou te levando e tal e tal. Tudo isso ele falou para Renan Rocha, para você ver como ele também acreditava que Renan já estava se recuperando. Mas logo em seguida, Renan deu uma recaída, piorou, e aí veio a morte. Veio o momento que a gente sabe que é real para todos nós, mas a gente tem mania de não aceitar, né? Tem mania de não aceitar. Então aconteceu com o Renan, a comunicação perdeu um excelente profissional, e você, Leidiane, conhecia o Renan de perto, então você sabe do caráter, do profissionalismo, o cara legal, o cara amigo. Eu que estive com o Renan pela Rádio Sociedade, quando ele chegou lá, eu já estava, ele chegou como repórter. Isso. E eu vou contar uma coisa aqui, que as pessoas, talvez que só acompanhavam o Renan pelo rádio, talvez não soubessem, Renan tinha um espírito empreendedor. Ele não se conformava em ser só repórter, ele queria mais. E ele tinha umas ideias que ele, para colocar em prática, ele precisava ser dono de uma equipe, ele precisava ser o chefe de uma equipe. Então, ele queria ser narrador de futebol. Na Rádio Sociedade ele não tinha espaço para ser narrador, porque já tinham vários, e ele tinha sido contratado para ser repórter. Claro que se houvesse oportunidade, ele seria colocado como narrador, mas não tinha oportunidade, porque o quadro já estava cheio. Mas Renan sempre deixou claro que ele queria ser narrador de futebol. Você falando, desculpa te interromper, você falando de Renan Rocha sendo narrador de futebol, eu me lembro que uma certa vez você brincando com os ouvintes, né, colocando o ouvinte para narrar o futebol e tudo mais, aí eu me lembro que eu fiz assim: Noel, vamos fazer assim, Renan Rocha vai narrar, eu não sei se você vai reportar, eu acho que, se eu não me engano, foi isso, e eu fazer o plantão. Aí nessa brincadeira toda foi assim uma coisa, foi uma lembrança que eu tenho, e é engraçado, mas ao mesmo tempo fica marcado também. É engraçado porque a gente, por exemplo, a gente brinca de forma ingênua, de forma tranquila, de forma harmoniosa, mas a gente também escreve nossa história. Porque ali você estava despertando para o rádio, eu já estava na Rádio Sociedade, eu estava melhorando o meu trabalho a cada dia, e Renan Rocha estava em busca de novos campos de trabalho, querendo ser narrador de futebol. E naquele dia, que foi um domingo, a galera gostou muito daquela narrativa. Né? Então, houve a empolgação dele, era o que ele queria, e ele começou, para você ter ideia, ele na Rádio Sociedade, um cara muito corajoso. Ele na Rádio Sociedade montou uma equipe esportiva e colocou em uma outra emissora que eu não lembro qual. Ele, sendo funcionário da Rádio Sociedade, é o que eu disse, olha a coragem empreendedora, ele não teve medo, ele montou uma equipe esportiva com repórter, com narrador, com tudo, e botou em uma outra emissora de rádio. Ora, ele trabalhando em uma e montou uma concorrente, você está entendendo? Um cara tremendamente corajoso, ele não teve medo do tipo, se a empresa se chateasse e falar, vamos mandar ele embora, porque ele está jogando contra nós. A empresa podia ter pedido assim, mas não, ele continuou fazendo o trabalho dele, e a empresa também entendeu tranquilo que era um trabalho, um sonho dele, e ele continuou fazendo trabalho a parte dele na Rádio Sociedade e em outra emissora. Ele era o chefe, mas ele atuava muito na técnica, ele não pegava no microfone em outra emissora, até porque a lei diz que você pode trabalhar em duas emissoras de rádio, por exemplo, pode sim, mas fica chato você trabalhar em duas na mesma área. Por exemplo, já pensou eu na Rádio Excelsior no esporte e na Rádio Sociedade também no esporte? Então a emissora diz assim, então vem as sugestões, olha, você trabalha uma no microfone e a outra interna. Então ele, o que ele fez? Ele montou uma equipe esportiva, continuou na Rádio Sociedade como repórter, montou toda a equipe esportiva dele em outra emissora.
E ele trabalhava na técnica, porque ele é muito inteligente, ele entende de instalação de microfone, instalação de linha, conceito, manjava mesmo. Ou seja, Renan Rocha era 1001 utilidades. 1001 utilidades, o cara completo e completo. Aí ele pegou, depois com o tempo, ele viu que a equipe dele já estava forte, pronta para competir no mercado. Ele saiu da Rádio Sociedade e foi se dedicar apenas à equipe esportiva dele. Que depois, eu não lembro em qual rádio ele estava, ele saiu, fechou com a Rádio Excelsior, Mário Freitas deixou a Rádio Excelsior, ele fechou com a Excelsior e passou a transmitir pela Rádio Excelsior. Foi nessa que surgiu Matheus da Massa, que é uma jovem, como é que eu posso falar, uma jovem peça importante para o jornalismo esportivo da Bahia e do Brasil. Ele já está no campo, já está trabalhando, e em breve esse mundo vai explodir mesmo, tudo quanto é rádio, tudo quanto é emissor. Com certeza. Então, Renan foi esse cara. Na Rádio Sociedade a gente brincava, dava risada, ele me chamava de Noelzinho. Ô, Noelzinho, tudo bem? Tudo bem. Então, quando eu resolvi sair da Rádio Sociedade, que eu também tinha meu momento, que eu não queria mais ficar, eu saí da Rádio Sociedade e ele me deu o maior apoio, porque eu disse: Renan, eu não quero mais ficar aqui, eu vou lutar para ser vereador. E Renan me deu o maior apoio, conversou comigo: é isso que você quer, aqui você tem seu emprego fixo e tal. Eu disse: Renan, eu não estou mais satisfeito, não, eu vou embora. E aí conversei muito com ele, a gente bateu muito papo e eu segui meu caminho. Depois eu voltei para a Rádio Sociedade e ainda encontrei Renan. Aí você dizia pro Renan: tá tudo beleza, seu Renan. Tá tudo beleza, seu Renan Rocha. Aí no finalzinho da matéria ele falava assim: tá certo, Noel? Tá certo. Rapaz, você lembra tudo. É isso mesmo. E aí teve outra coisa, porque o ouvinte, o telespectador, o companheiro limitado, ele não sabe o que acontece por trás de tudo. Às vezes tem o maior quebra-pau. Isso. Não é quebra-pau de colega, brigar, sim, por assim mas dizer. É quebra-pau na tentativa de acertar. Isso. Então, muitas vezes tinha problema na transmissão e não tinha como entrar. Renan Rocha dava um jeito para aquele programa Esperando Futebol, que começava 1 da tarde. Isso. Tem um repórter ao vivo, Renan entrava do telefone dele, Renan entrava do orelhão que tinha lá no Barradão. Isso. Ele sempre fazia questão de entrar ao vivo e trazer as notícias do Vitória. Entendeu? Um cara amigo, um cara humano, um cara marido, um cara pai. Eu lembro a Dona Marli, mas o nome da filha eu não estou lembrado agora. Então, ele era muito amigo eu conheci uma grande pessoa em Santo Antônio de Jesus, era grande amigo dele, Tec Fogel. Então, João Tec Fogel. João Tec Fogel. O meio esportivo conheceu o João Tec Fogel a partir de Renan Rocha, porque foi Renan Rocha, ele era muito amigo de Renan, Renan apresentou ele a todos nós. Então foi isso. Como é que eu posso colocar? Um profissional excelente. Só que esse profissional, a Bahia e o mundo esportivo eu já conhecia. Então eu prefiro falar do Renan, tipo, amigo, sorridente, sonhador, empreendedor, que ele queria uma comunicação diferente, ele queria uma comunicação melhor, ele dava oportunidade. Para você ter ideia, uma vez eu fui procurado por uma amiga, ela me ligou, disse: Noel, você que tem muitos amigos, eu tenho observe, o filho de uma colega dela, por exemplo, ela tem um colega que é advogada, então, o filho de uma colega tem vontade de trabalhar em rádio. Olha que ele coisa. Mexer porque a gente sempre fala em microfone, não é isso, Liliane? Isso. Você, por exemplo, você veio para o rádio para trabalhar com microfone, eu também. Aí, ele disse assim, ela falou para mim, o filho de uma amiga tem vontade de trabalhar na área técnica de rádio. E como ela sabe que eu lhe conheço, ela pediu para conversar com você, para ver se arranja uma oportunidade para o filho dela. Rapaz, Deus. só me veio na cabeça Renan Rocha. Meu Deus. E eu liguei para ele, disse: Renan, tem uma amiga, falei, disse, ela me pediu assim, eu não conheço o rapaz,
Mas ela que indicou, eu acredito que é gente boa e tal. Você pode pelo menos conversar com ele. Ele virou para mim e disse assim: Noelzinho, o que é que eu não faço para você, rapaz? Foi assim que ele me respondeu por telefone. E deu a oportunidade ao menino. Aí eu esqueci do assunto. Cerca de um ano depois, o menino faz o contato comigo. Eu sou fulano, você não me conhece, mas foi doutora fulana que falou com você para me dar oportunidade, aí você conversou com o Renan. Eu só quero dizer que eu sou muito grato, viu? Eu continuo aqui com ele, fazendo meu estágio e já estou até recebendo dinheiro. Meu Deus, que Olha como ele me coisa. falou. Depois, ele me disse assim, me mandou outra mensagem, uns 5, 6 meses depois. Disse assim: olha, Renan me botou com o mestre Dailton Santana. Eu já estou aqui aprendendo tudo e já estou fazendo o jogo sozinho. Que maravilha. Imagina. Olha que coisa. Hoje não, no domingo, porque domingo eu estava na igreja, aí foi quando eu recebi a mensagem que Renan morreu. Aí, em seguida, e foi através dele, desse rapaz. Ele me mandou a mensagem, falou: Noel, tudo bem, você lembra de mim? Você me deu a oportunidade e tal e tal. Nosso amigo Renan morreu. Assim mesmo. Eu digo, rapaz, ele falou: eu continuo na rádio, eu estou bem, estou fazendo as transmissões esportivas e tal. Quer dizer, Renan Rocha foi quem abriu o espaço. Um caminho profissional, né? O espaço para esse rapaz. Esse é menino novo, mais novo do que a gente, Leiliane. Sim. Então, abriu espaço para ele na área técnica e o cara tá lá mandando ver. Então, Renan sempre foi um empreendedor, um cara amigo, nunca teve negócio de maldade. O povo fica com tanta vaidade, achando que vai derrubar. E ele não. Entendeu? Então, o pouco que eu conheço, assim, é esse Renan amigo, esse Renan colega, esse Renan que sempre batalhou por uma comunicação melhor e que chegou o dia dele, porque ele sofreu muito através dessa doença, ele sofreu muito, esse tumor no cérebro, a cirurgia foi feita, ele estava fazendo quimioterapia, tal, e o sofrimento estava muito grande. Verdade. Eu acredito em Deus. Deus existe, Deus é poder, Deus é poderoso, Deus viu que estava na hora. Amém. E acabou com esse sofrimento dele. Né? É então, verdade. Que Deus conforte toda a família, que ele esteja num excelente lugar. Verdade. Toda esteja confortada. E vamos para frente, né, Liliane? Com certeza, vamos para frente. Verdade. Noel, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Pelo seu carinho que você tem para comigo e com a nossa equipe, né? A gente se falou a semana passada e foi tudo assim de última hora. Mas eu mais uma vez agradeço a Deus por você ter concedido esse bate-papo, essa entrevista, né? E quero deixar os nossos microfones mais uma vez aí à sua inteira disposição. Se quiser fazer mais alguma colocação, né? Fique à vontade. Desde já eu te desejo um feliz ano novo, de muita paz e saúde. Que esse ano aí de 2021 seja um ano, né, de paz, saúde e prosperidade na sua vida e na vida de toda a sua família. Amém. Primeiro, dar um forte abraço, lembrança à sua mamãe, dizer a Arthur Neto que ele continue firme e forte fazendo esse trabalho. Raimundo Rui, locutor esportivo, eu sempre trabalhei com ele, que me deu muitas oportunidades na Rádio Cultura, e depois eu trabalhei com ele na Rádio Sociedade. Raimundo Rui sempre disse assim: falando também se constrói. Então, a gente constrói falando. Que Arthur Neto continue disponibilizando esse espaço para a comunicação, porque quem acompanha gosta e de alguma forma aprende, de alguma forma vocês estão ajudando a construir esse mundo, ou a mudar esse mundo. Né? Dizer que é com tristeza que a gente fala sobre Renan, porque eu digo tristeza porque ele foi embora, ele partiu, foi embora, a gente não vai ver mais. Isso. Mas, por outro lado, Renan também deixou a semente dele, um cara amigo, um cara legal, um cara trabalhador, um cara irmão, e a gente vai levando a vida. Desejar a você feliz ano novo, tudo de bom mesmo para você e para sua família, que você continue firme e forte nesse propósito de comunicar.
você sabe o quanto eu admiro, porque você é persistente, você disse eu quero ser radialista e hoje você está no rádio. Verdade. Então, Leiliane, parabéns para você, já deu certo. Obrigada. 2021, com fé em Deus, será completamente diferente. A gente vai ter muito mais paz, alegria e motivos para sorrir. Um abraço a todos e que Deus continue abençoando a todos nós. Um abraço e valeu aí pela sua participação. Valeu, um abração. Tchau, tchau.